São Paulo sediou essa semana a edição 2023 do Global Halal Brasil Business Forum. O evento reúne aí diversos players envolvidos com o setor halal, além de autoridades, empresários, representantes do setor público, enfim, pessoas que têm aí a oportunidade de debater o mercado halal no Brasil. Nesse encontro, a Câmara de Comércio Árabe Brasileira afirmou que esse mercado movimenta até 6 bilhões de dólares por ano aqui no Brasil. Vamos então falar um pouco sobre esse assunto agora ao vivo com o Ali Zogby, vice-presidente da Fambras Halal. Bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Agronotícias, ao canal AgroMais, tudo bem? Bom dia a todos, bom dia, é um prazer estar com vocês, trazendo algum tipo de conhecimento acerca do mercado halal. Esse início da nossa conversa, eu queria falar rapidamente sobre esse evento. O senhor esteve presente lá no GHB, em São Paulo, não? Nós somos quem, juntamente com a Câmara do Comércio, a Fambras é que proporcionou esse evento, né? Nós estivemos juntos, como eu diria, organizadores. E dessa forma, claro, estivemos em todos os painéis, organizamos juntos, né, com a Câmara de Comércio Árabe Brasileira. O balanço que o senhor consegue trazer aí para a gente desses 2 dias de evento, foi um evento produtivo? Eu acho que foi um marco na história do halal, eu diria mundial, na medida em que trouxemos aí autoridades e personalidades internacionais que puderam participar conosco, além, é claro, de personalidades, autoridades nacionais. Então, nós debatemos temas bastante importantes e saímos aí desse fórum com uma perspectiva muito positiva aqui para o nosso país. Eu queria aqui aproveitar essa informação, 6 bilhões ao ano, eu acho que ela é uma informação que precisa ser modificada aí. Na realidade, o mercado islâmico, portanto, halal, hoje ele movimenta, em média, 24 bilhões anualmente. Uhum. Muito bem. Quem assiste a gente aqui no canal AgroMais sempre ouve a gente falar sobre o mercado halal, porque a gente sempre traz aqui novidades em relação a esse setor da economia. Mas acho que não custa a gente reforçar para quem nos assiste o que é o produto halal. O senhor pode explicar para quem está nos assistindo rapidamente, para não haver dúvida? Halal é um produto, um serviço que vem da tradição islâmica. Através da tradição islâmica são estabelecidas alguns protocolos na produção de alimentos, por exemplo, ou na condução das relações comerciais ou financeiras. Vamos dar um exemplo, por exemplo, a produção dentro da pecuária, há uma verificação desde o início do processo até a mesa do consumidor. Ela, de maneira resumida, é um procedimento que pauta pela a segurança alimentar, segurança do alimento, na verdade, além de todo o processo de rastreabilidade das questões trabalhistas, mão de obras análoga à escravidão não é permitido, também é contemplado o bem-estar animal, a preservação do meio ambiente, as questões ligadas, então, às boas práticas de produção, que acabam atingindo também as relações comerciais, né? Tem que haver aí um equilíbrio e uma transparência aí nesse processo. Tudo isso com muita responsabilidade social, e é claro que existem algumas nuances, né? Como, por exemplo, consagrar esse alimento a Deus, é um mandamento aí da tradição islâmica, e um mercado hoje que atinge, nós estamos falando de 2 bilhões de pessoas que professam o Islã, e que até 2100 será a metade do nosso planeta. Então não é um mercado do presente, é um mercado que a gente tem que avaliar também do futuro. Hoje, 1.500.000 empregos diretos e indiretos proporcionam aqui para o nosso país, e como disse, uma balança aí, de exportações na ordem de 24 bilhões de dólares, e estamos falando de uma amostragem, né, de 1 trilhão e 300 milhões de dólares é o que movimenta bebidas e alimento halal no mundo.
Muito bem, vamos falar um pouquinho então sobre a questão do mercado, porque então são bilhões de dólares movimentados pelo mercado halal aqui no Brasil, né? Um desempenho bastante significativo. São as proteínas animais que puxam esses números para cima? Assim, quais as proteínas principais que dá para destacar para a gente? Nós tivemos a primeira exportação de proteína halal no mundo foi feita em 1976 para a Arábia Saudita e Kuwait. Para se ter uma ideia, né, nós tivemos que fazer um pool de empresas que se uniram para poder produzir 650 toneladas de proteína animal aves, né, na ocasião. Foi criada a UNEF, enfim, foi um esforço muito grande. Nós, em 2022, tivemos 2 milhões e 300 mil toneladas, incluindo a carne bovina também. Hoje o Brasil é o maior produtor e exportador mundial de proteína animal halal. É disso que nós estamos falando. O Brasil tem um protagonismo, né? E nós temos a honra, enquanto certificadora, de ter participado desse processo desde o início, há mais de 40 anos atrás. Nós é que organizamos esse processo junto com as autoridades governamentais e, obviamente, com as empresas também. Países aí consumidores desse mercado, desses produtos halal produzidos aqui no Brasil? Essa é uma pergunta bastante interessante para a gente levar a todos, né? Porque a certificação halal, hoje nós produzimos halal, o nosso maior consumidor é a China, que é um país de minoria islâmica, né? Nós temos muçulmanos no mundo todo, mas já há muito tempo que também não muçulmanos consomem o selo halal, por entender que isso agrega valores de saudabilidade, valores de ética, valores de transparência que são tão importantes, em sinergia com hoje que nós chamamos do ESG. Agora, os principais países de maioria islâmica que consomem o produto halal aqui no Brasil, nós temos hoje os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, o Egito, né, que são países que têm esse consumo do Brasil bastante intenso. Percebe então que esse mercado ele tem ganhado cada vez mais espaço, crescido, movimentado bastante a economia, o setor produtivo aqui no Brasil, despertado muito interesse. O senhor consegue perceber que há potencial para a gente aumentar ainda mais a nossa produção de produtos halal aqui no Brasil, não só de proteínas, mas também uma diversificação maior de produtos? A gente tem esse potencial, o Brasil precisa ficar de olho nesse mercado crescente aí no mundo? Eu não tenho dúvida que nós, claro, estamos à frente de um processo para que haja essa ampliação, mas se você imaginar países como a Indonésia, com 270 milhões de habitantes de maioria islâmica, ou o Paquistão, com 330 milhões, ou Bangladesh, com uma população similar à do Brasil aqui, nós temos hoje uma possibilidade enorme de aumentar. E para longe da população também, nós temos que pensar que o halal também atinge outros setores que não os produtos in natura. Nós temos os industrializados. Estamos começando um processo onde os industrializados brasileiros, com esse selo, estão atingindo esses mercados. Estamos num processo inicial, mas muito consistente. Temos aí, por exemplo, a Apex e o Ministério da Agricultura muito envolvido na divulgação desses produtos halal, e é claro, nós, enquanto a certificadora e também a Câmara de Comércio, fazendo esse trabalho aí de divulgação. É interessante que temos que lembrar, por exemplo, o turismo halal. Nós formalizamos, inclusive, com o governo do estado de São Paulo, que vai ser o primeiro estado Muslim-friendly, né? Para poder receber essa gama gigantesca aí de turistas islâmicos. Nós estamos falando da ordem de 208 bilhões de dólares que se movimenta em termos de turismo. Temos os fármacos, os cosméticos, as finanças islâmicas, enfim, existe uma gama muito grande de trabalho a ser feito para que a gente possa elevar a nossa participação nesse mercado, como eu disse, não só do presente, mas também do futuro.
Muito bem, eu queria agradecer a participação do senhor com a gente aqui hoje no Agronotícias, deixar o espaço sempre aberto para que o senhor retorne aqui para comentar com a gente esses e outros assuntos aí relacionados a esse mercado que tem movimentado tanto aí o nosso setor, viu? Mais uma vez, muito obrigado, uma boa sexta-feira, um bom fim de semana, viu? Obrigado, eu estou sempre à disposição de vocês. Parabéns aí pelo programa de vocês, que a gente acompanha sempre, que traz sempre informações tão importantes para a evolução do agronegócio brasileiro. Muito obrigado.